E zerou o cronômetro. É hora de iniciarmos o webinar Vendas com Inteligência. Muito bem. Hoje, dia 4 de junho. Alegria imensa estar recebendo vocês aí pelo LinkedIn Live. Esse evento aí, nós estamos muito ansiosos para trabalhar esse tema tão importante, tão relevante, na sociedade, nas empresas. Hoje, o mago das vendas inteligentes, Ivan Correia, vai falar um pouquinho, vai desvendar o poder do Sales Intelligence, justamente para que as empresas possam vender mais e melhor. No próximo slide, nós poderemos ter um pouquinho do resumo do que a gente vai abordar no nosso encontro. O... Elencamos, por assim dizer, 5 temas, 5 top 5 de aprendizagem. O que a gente quer que você de fato leve desse webinar nesse encontro de hoje? Afinal, o que é Sales Inteligência? Muito mais do que é como é que você aplica esse conceito, né? Um segundo tema, uma abordagem, é as ferramentas que transformam dados em oportunidades de venda, né? Justamente para que você possa estar tracionando, galgando um nível mais elevado de inteligência nas vendas. O terceiro item é como identificar leads com maior potencial de conversão. No quarto ponto, técnicas para personalizar abordagens e encurtar ciclos de venda, né? O Ivan é um esportista. Será que o ciclo de vendas de um tênis é igual a um ciclo de vendas de uma bike para esporte? Aí o Ivan vai contar detalhes sobre a questão dos ciclos de venda. E no quinto tema, tendências e o futuro da inteligência em vendas, é muito importante, muito relevante, e sempre me vem à mente a questão da inteligência artificial, né? Afinal, o quanto que esse tema é importante, é relevante, no contexto que hoje a área de comercial está inserida. Muito bem, e 19 horas, bem no início, agendado para o nosso encontro, passando a palavra aqui para Ivan Correia, o nosso mago das vendas com inteligência. Ivan, seja muito bem-vindo. Caso queira complementar aí o teu currículo e dar sequência aí no nosso webinar, sinta-se à vontade. Oi, Cedral, boa noite. Obrigado pelas palavras aí, obrigado a todo mundo que está disponibilizando seu tempo para participar desse webinar. Nós vamos investir essa próxima 1 hora aqui com algumas pitadas, alguns dos principais tópicos que a gente vai trabalhar no curso que a gente começa na semana que vem. Eu sou apaixonado pelo assunto, longe de ser mago, como o Cidral falou, mas sou muito apaixonado, vivo disso, então eu toco uma empresa hoje de Big Data e Analytics, a gente trabalha com grandes bases de dados e desenvolve modelos estatísticos para justamente identificar o melhor cliente, aqueles clientes com maior potencial de conversão, que tipo de oferta deve ser feita para determinados grupos de clientes. Então eu fiz um apanhado dos principais tópicos que possa abrir um pouco as perspectivas sobre esse tema Sales Intelligence, que fica mais chique falar em inglês, né? Mas em português é vendas com inteligência. E aí, para começar, Cidral, o que que eu trouxe aqui logo para a gente abrir? O que significa atuar com inteligência? Então, a gente fala muito de inteligência, tem muitas empresas que têm, inclusive, inteligência no seu próprio nome. E quando a gente pensa em inteligência, nós começamos a pensar naquelas pessoas e empresas que conseguem grandes resultados, que conseguem fazer coisas fora do comum, mas a gente tem que trazer um pouco mais para a nossa realidade, um pouco mais para próximo do nosso dia a dia. E uma perspectiva que é normalmente a perspectiva que eu adoto, tanto no trabalho quanto nessa parte acadêmica, em aulas e cursos, é a perspectiva proposta por um filósofo alemão lá do século XIX, Immanuel Kant. Ele dizia de uma maneira bastante simples e direta: avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Fazendo o caminho inverso da incerteza, quanto mais certeza nós tivermos, teoricamente, mais seguro nós estamos. O problema é que para nós termos muita certeza das coisas, nós precisamos de muitos elementos, precisamos de muitos recursos,
Precisamos de muito tempo, muitas informações, muitas pessoas, muitas máquinas, eventualmente dinheiro. Então, pegando o caminho inverso dessa definição, dessa proposta de Kant, a gente pensa o seguinte: olha, quanto mais incertezas eu conseguir, com quanto mais certeza eu conseguir lidar e ainda assim alcançar os resultados desejados, mais inteligente eu vou estar sendo. Isso vale tanto para a vida empresarial quanto para a vida pessoal, tá? Nesse sentido, lidar com incerteza significa mobilizar o mínimo de recursos. Quanto menos recursos eu conseguir mobilizar para alcançar meu resultado, mais inteligente eu vou estar sendo. Esse recurso pode ser espaço, pode ser tempo, pode ser dinheiro, pode ser pessoas, pode ser capacidade computacional. Então, avançando nesse conceito de inteligência, a gente propõe aqui uma definição de Sales Intelligence ou de inteligência em vendas, que ele é um processo analítico que ele objetiva potencializar e sustentar os resultados comerciais de uma empresa. Colocando de maneira bem simplista, é para ajudar as empresas a definir para quem vender, quando vender, o que vender, quando, quanto, mobilizando o mínimo possível de recursos. Então, se você puder fazer isso com 3 vendedores ao invés de 4 e atingindo os resultados, provavelmente está sendo mais inteligente. Se consegue fazer isso com explorando melhor o seu portfólio de produtos e serviços, provavelmente vai estar sendo mais inteligente. Ou seja, o grande lance do Sales Intelligence ele está relacionado à quantidade de recursos que a gente mobiliza para alcançar determinado objetivo. Nesse sentido, envolve a capacidade de combinar aspectos relacionais com aspectos transacionais, porque todas as empresas lidam com essas duas dimensões em todos os seus processos de negócio. O relacional, ele envolve tradicionalmente aquela questão: como que o meu cliente compra de mim? Por que que ele está vindo comprar comigo? De quanto em quanto tempo ele está comprando, está fazendo algum negócio comigo? No aspecto transacional, é mais o quê. Então, no relacional está mais no como, no transacional está mais no quê. O que que o cliente, o que que esse cliente ou esses clientes têm comprado de mim? O que está por trás de cada SKU ou de cada serviço que eu estou prestando para esses clientes? Muitas das vezes, as empresas focam as análises em uma dessas duas dimensões. Quando a gente fala de inteligência em vendas, a gente está falando da capacidade de combinar essas duas perspectivas de análise, tanto a relacional quanto a transacional. Percebam que Sales Intelligence é um conceito relativamente fácil de se entender, mas não é tão fácil de se colocar em prática, não é tão fácil de se entregar no dia a dia dos negócios. Por quê? Porque ele envolve transformar dados em oportunidades. E isso nem sempre as empresas conseguem trabalhar da melhor maneira. Ainda existe uma tendência relativamente grande nas empresas, mesmo de grande porte, em atuar por meio do feeling, da sensibilidade. Olha, eu tenho experiência, eu já conheço, eu sei o que o meu cliente quer. E eu já vivi inúmeras situações onde a empresa tinha certeza do que o cliente queria, só que o cliente queria outra coisa, porque ao analisar os dados, principalmente os dados de transação, a gente conseguiu identificar outras oportunidades. Para transformar dados em oportunidades, um primeiro caminho que a gente segue são as pistas que os clientes deixam. Se a gente pegar o varejo, por exemplo, que há quase 20 anos vem falando do conceito de Omnichannel, essa foto que eu estou mostrando aqui foi apresentada pela IBM no evento da NRF, lá que acontece, um evento de varejo que acontece em Nova York todo ano. Foi apresentado em 2008. Então, nós estamos falando de 17 anos atrás, praticamente, mostrando a jornada. Pode ver, a foto é tão antiga que o celular aparece como celular, ele não aparece como o smart que a gente tem hoje, porque foi justamente, inclusive, no ano que ele, logo depois que estavam lançando o iPhone. Então, o cliente deixa rastros, o cliente ele entra em contato pelo call center, mas ele vai na loja, ou ele compra pelo site, ou ele abre uma chamada no chat, ou interage pela rede social. Então, entender esse caminho que o cliente está fazendo é fundamental, tanto no business to consumer, no B2C, quanto no business to business, no B2B. E o detalhe que eu insisto sempre, os clientes deixam pistas e às vezes são muito evidentes. Há não muito tempo atrás, as empresas definiam a jornada que o cliente iria fazer. E elas tinham capacidade, tinham poder para isso. Com o passar do tempo, esse poder foi passando para as mãos dos clientes. E hoje, na palma da mão do celular, o cliente é muito mais poderoso do que a maioria das empresas supõe que seja. Então, entender a jornada do cliente, como é que o cliente está querendo se relacionar com a nossa empresa,
é uma etapa fundamental, importantíssima. Só que para isso, eu preciso entender o do cliente também. E entender as necessidades e desejos dos clientes é um desafio gigantesco, porque muitas vezes são feitas pesquisas de mercado, muitas vezes a gente vai lá e conversa com o cliente, mas nem sempre a gente consegue capturar tudo. Se nós quisermos fazer uma abordagem orientada a dados, e os dados, não é que os dados não mintam, mas os dados eles são geralmente isentos de emoções. Mais ou menos como acontece naquela série House, Dr. House, que ele nem conversa com os pacientes, ele só olha os exames, ele só olha os dados. Eu não sou tão xiita a esse ponto de ficar só em um ou só em outro. Combinar os dois pode ser um ótimo caminho. Mas entender os clientes, um dos principais meios que se faz, que se utiliza, uma técnica bastante utilizada para entendimento, aproximação, para encurtar ciclo de vendas, para direcionar ofertas, para identificar leads com maior potencial de conversão, é uma técnica de segmentação. Essa abordagem, segmentação, ela pode ser feita de várias maneiras, tá? Mas, de forma geral, a gente tem uma grande base de clientes, é um cadastro geral de clientes da empresa. De novo, pode ser B2B ou B2C, tá? Mas, nesse exemplo aqui, eu vou avançar no B2B. A gente tem uma base de clientes e nós podemos seguir três grandes caminhos. A gente pode fazer uma segmentação chamada demográfica, onde a gente pega os dados como idade, gênero, renda, endereço ou região onde mora, estado civil e tudo mais daqueles clientes. Uma outra perspectiva é a perspectiva transacional, ou seja, se eu já tenho um relacionamento comercial com esse cliente, ele vem comprando sucessivamente comigo, eu consigo avaliar o que ele está comprando, de quanto em quanto tempo ele está comprando comigo, se ao longo do tempo ele está aumentando ou diminuindo esse ticket que ele está transacionando. E uma outra perspectiva é a psicométrica ou psicográfica, na qual a gente considera aspectos como preferências do cliente, valores, princípios, visão de mundo. Já dá para imaginar que essa terceira é a mais difícil de ser trabalhada, porque na maioria das vezes elas envolvem pesquisas para coletas de dados com os clientes. E desenvolver pesquisas de mercado não é um investimento trivial e consome um certo tempo. Às vezes você tem algumas formas, nós aqui na empresa, a gente trabalha essas três perspectivas de segmentação e os dados psicométricos nós temos algumas inferências, algumas estimativas que nós fizemos com a população brasileira baseada em pesquisas de comportamento social. Então nós conseguimos direcionar, conseguimos estimar de alguma forma as pessoas que têm um perfil ou tendem a ter um comportamento mais inovador, ou pessoas que tendem a ter um comportamento um pouco mais conservador ou tradicional, pessoas que são mais afeitas a novidades, pessoas que são mais afeitas a coisas mais consagradas, a ofertas que já existam no mercado, já estão consolidadas. O grande lance da segmentação é quando a gente é capaz de combinar essas três perspectivas. Então, eu consigo trabalhar dados demográficos, transacionais e psicométricos. Esse exemplo aqui está no B2C, estou falando de clientes, pessoa física, mas dá para fazer esse mesmo tipo de análise para pessoa jurídica, exceto, obviamente, a parte psicométrica, porque a gente não captura atitudes e valores das empresas, muito embora existam lá princípios parecidos com esse, como missão, visão, valores, propósito e tudo mais. Só que a distância entre o quadro que está pendurado na parede e o que é praticado no dia a dia da empresa costuma ser um pouco grande. Mas um exemplo, por exemplo, de segmentação, usando uma técnica de clusterização, é agrupar os clientes conforme determinados comportamentos, prováveis comportamentos. Então, nós temos lá o perfil racional, sofisticado, consciente, e esses batizados, esses nomes dos agrupamentos, são dados em função dos resultados que são obtidos das análises, em conjunto, obviamente, com os objetivos de negócio. Mais importante é a gente conseguir ter uma visão de qual a proporção disso na população, naquela base de clientes que eu tenho. Nesse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, tem um perfil de clientes que eles tendem a ter um comportamento racional conservador, ou seja, um pouco mais tradicionais, e eles representam 13,38%. Então, quando eu for conversar com esses clientes, eu vou conversar de uma outra forma, de uma forma específica. Já tem outros grupos de clientes ali, como, por exemplo, sofisticado liberal. Se ele tem esse perfil para esse projeto específico que nós fizemos, não vai adiantar muito eu mandar algo, mandar uma oferta ou conversar com ele de uma coisa com apelo mais popular, porque ele já tem uma preferência por coisas mais sofisticadas. Ele é quase um quarto da minha base. Então, isso aqui é um exemplo de um tipo de análise que a gente consegue fazer
combinando diferentes dados para levar em prática os principais conceitos de Sales Intelligence. Ou seja, eu vou atuar de forma inteligente, não vou pegar o mesmo recurso e atirar para todos esses clientes da mesma forma. Vou trabalhar de uma forma diferenciada, específica para cada um deles. Uma outra alternativa, essa daqui muito usada no B2B, é avaliar em dois eixos. Nós colocamos dois atributos que sejam interessantes. Nesse exemplo que eu estou trazendo aqui é margem de contribuição e receita. Então a gente vai ter um conjunto de clientes que eu tenho pouco faturamento com eles e eles me deixam pouca margem. Eu vou observar esses clientes até avaliar se vale a pena continuar com esses clientes. Eu tenho outro grupo de clientes que eu tenho uma margem de contribuição alta, ou seja, eles me deixam uma boa margem, mas eu não consigo vender muito para eles. Eu vou manter esses clientes. Não quero perder esses clientes porque eu tenho uma boa rentabilidade com eles. Mas eu não tenho muita perspectiva de crescer, então eu vou trabalhar, vou conversar com eles de outra forma. Já tem um outro grupo de clientes no qual eu tenho um faturamento bastante alto, mas não consigo trabalhar com eles os produtos e serviços mais rentáveis. Então, eu tenho que conquistar esse cliente, eu tenho que obter um maior grau de confiança dele para justamente poder expandir a minha oferta e levar ofertas que me proporcionem melhor rentabilidade. E o melhor grupo de clientes é aquele grupo de clientes com o qual eu consigo fazer um bom faturamento e consigo obter uma boa margem. Esses clientes, a estratégia normalmente é defender esses clientes, porque assim como eu os conquistei e estou obtendo bons resultados com eles, tem grande chance da concorrência também estar de olho neles, tem interesse em fazer negócios com eles, porque eles são bons clientes, eu consigo fazer um bom volume e consigo ganhar dinheiro com eles. Então, essa estratégia, essa estratégia de segmentação, ela pode seguir vários caminhos diferentes. A questão é qual é o objetivo de negócio, o que eu espero fazer e qual é a característica do meu público, para eu poder entender o cliente e definir a técnica mais adequada ao desafio de negócio que eu tiver. Então, eu comentei agora há pouco que uma das coisas que é bastante importante é combinar o relacional com o transacional. Uma das técnicas que é bastante adotada e que permite combinar esse relacional com o transacional é uma técnica chamada RFV, que é recência, frequência e valor. Essa técnica vem do marketing, ela foi desenvolvida, começou a ser praticada em meados do século passado e ela começou a ganhar muita relevância na virada dos anos 70 para os anos 80, principalmente em instituições financeiras. Uma das angústias era por que um cliente entrava no banco, por exemplo, e encerrava a sua conta. Encerrava a conta e acabava o relacionamento. E aí começou a estudar, com base em muitas teorias e muitas ideias, de que um relacionamento comercial, aliás, inclusive também um relacionamento pessoal, dificilmente acontece do nada. Ele vai deixando evidências, vai deixando pistas ao longo do tempo. Então, uma das análises, na época, eu tive a oportunidade de participar de um dos primeiros projetos que teve desse aqui, foi, olha, o cliente que fica muito tempo sem emitir um cheque era uma folha de papel que existia antigamente, tá, gente? Uma folha de papel que a gente preenchia, colocava o valor, assinava, e o pessoal acreditava que aquela folha de papel valia algum dinheiro, tá bom? Hoje em dia já praticamente não existe mais. Mas quando a pessoa ficava muito tempo sem emitir o cheque, demorava cada vez mais a emitir um extrato no caixa automático, e ao longo do tempo o valor dos cheques ia caindo. Num determinado momento a gente conseguia prever, tinha um modelo preditivo que dizia, olha, se não fizer nada nesse ponto aqui, o cliente vai encerrar a conta mais ali na frente. Então, dá para fazer análise desse tipo? Dá. O conceito de RFV, eu já falo há muito tempo, já divulgo há muito tempo esse conceito. Provavelmente tem pessoas conhecidas minhas que estão assistindo que já me viram falando desse conceito aí, porque ele é tão simples quanto poderoso. E nós usamos bastante ele nas análises de transações das empresas. De forma didática, um exemplo que eu costumo dar é o seguinte: as mulheres que estão. E esse exemplo que eu vou dar não é sexista, nada disso, não. Não vamos me cancelar nas redes sociais, pelo amor de Deus, hein, gente? Mulherada aí, qual foi a última vez, partindo do princípio de que quem ama cuida, tá? A mulherada que está assistindo aqui agora, qual foi a última vez que ganhou flores do seu parceiro? De quanto em quanto tempo ganha flores do seu parceiro? É um buquê de rosas colombianas ou aquele vasinho de tulipa do Carrefour? De novo, qual foi a última vez que ganhou uma joia de presente? De quanto em quanto tempo ganha uma joia de presente?
É uma joia da Tiffany ou um chapeado do centro da cidade? Ah, Ivan, mas quem ama cuida, mas não é tão materialista assim. Ok. Qual foi a última vez que ele perguntou para você como foi o seu dia de trabalho? De quanto em quanto tempo ele pergunta como está sendo o seu trabalho? Pergunta olhando nos seus olhos ou enquanto está assistindo futebol na TV? Ficou claro o conceito? E, eventualmente, os homens que estão achando divertido isso daí, fiquem espertos, tá? Porque quem não dá assistência perde a preferência e abre concorrência, tá bom? É simples de entender, existem algumas complexidades para serem aplicados, mas o princípio é: uma análise desse tipo ajuda a combinar o relacional, porque eu consigo avaliar de quanto em quanto tempo as transações estão sendo feitas, e também o comportamental, o relacional com o transacional. Vejo os dois juntos, porque eu consigo saber o que está sendo comprado, o que está sendo transacionado. Então, essa é também mais uma das técnicas que pode ser adotada em função do desafio que está sendo colocado. Agora, é claro que se é para usar isso de forma inteligente, não basta eu ter todo o recurso estatístico e computacional para fazer isso dentro da empresa. Eu tenho que ter alguns direcionamentos, algumas decisões de negócios que façam sentido. Façam sentido para quem? Para o cliente. Não é para a diretoria, não é para os executivos da empresa. Tem que fazer sentido para o cliente lá na ponta. Então, um exemplo que eu compartilho aqui é que alguns anos atrás eu fui numa rede de farmácias. Tá aí, Jorge Ivan Correia Júnior é meu nome completo, tá bom? E eu recebi esse cupom. Aquelas farmácias que você dá o CPF e eles te dão um cupom de desconto lá, tá? Com 20% de desconto para produtos de cabelo. A minha câmera está aberta, não está, Cidral? Estão vendo a minha imagem? A sua câmera está aberta. É, se vocês estão vendo a minha imagem, é pouco provável que eu precise de produtos para cabelo, tá claro? Mas eu tinha 20% de desconto. Ah, Ivan, você deve ter comprado para o teu filho, para tua mulher, para alguém. Não, nunca comprei produtos de cabelo. Por coincidência, eu conheci a pessoa que implantou esse projeto nessa rede de farmácias. E eu perguntei qual é a lógica por trás. Se eles sabem tudo que eu comprei ao longo do tempo, sabem quem eu sou, têm os meus dados, por que eles estão me oferecendo algo que eu não vou comprar? Eles falavam porque o direcionamento estratégico da empresa era justamente olhar tudo que você comprou e oferecer o que você não comprou com um desconto. Vejam que pressuposto perigoso. O pressuposto era: olha, se esse cara não comprou shampoo até hoje, não é porque ele não tem cabelo, não, é porque ele achou caro. Vamos dar um desconto para ele. Eu falei, cara, mas não faz sentido uma coisa dessa. Se eles quiserem me oferecer alguma coisa de uma categoria associada, ainda vai, mas simplesmente oferecer isso, ok. Passados uns anos, eu voltei nessa mesma rede e eles me fizeram a mesma oferta, agora com um desconto um pouco menor, tá? Os descontos diminuíram, mas a mesma oferta. O primeiro, esse primeiro que eu mostrei aqui do lado esquerdo, foi em 2012. O segundo foi agora, em 2022. Ou seja, 10 anos depois, a estratégia é a mesma. Aí você pensa, deve funcionar. Para alguém, em algum contexto, em algum momento, deve funcionar. Eu não consigo imaginar dessa forma. Eu consigo imaginar o seguinte: possivelmente está havendo um desperdício analítico, porque tem um banco de dados gigantesco, tem todos os dados demográficos do cliente, tem todos os dados transacionais do cliente, e ainda assim não consegue converter, porque em nenhuma dessas duas oportunidades eu comprei o produto que estava sendo, um dos produtos, pelo menos, que estava sendo oferecido, que é o shampoo e condicionador. E o detalhe, não adiantaria nem eles darem 50% de desconto, porque é um item que eu nunca comprei e que provavelmente, pelo menos nessa vida, eu provavelmente não vou comprar. Então, fica claro que tem o desafio de fazer uma série de análises, você tem que ter uma competência instalada para conseguir fazer isso, pessoas especializadas, recursos computacionais, uma série de coisas. Mas você tem que ter princípios de negócios que sejam consistentes e que façam sentido na perspectiva do cliente. Não adianta alguém aqui no gabinete, com ar-condicionado, tomando cafezinho expresso, definir, é interessante a gente oferecer o que a pessoa nunca comprou. E vamos dar um desconto para isso. É um pressuposto muito perigoso, para não dizer frágil, tá? Passando por esse caminho todo, a gente tem que mensurar o que está funcionando.
E como é que a gente mensura, como é que a gente pode mensurar desempenhos de área comercial? Como é que a gente pode avaliar se de fato nós estamos sendo inteligentes, estamos conseguindo atuar de forma inteligente? Obviamente não é tão simples assim. Obviamente a gente faz uma série de iniciativas ao mesmo tempo e tem que ficar capturando diferentes resultados, consolidando diferentes resultados para ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Frequentemente a gente faz teste AB. Deixa eu fazer desse jeito aqui que eu analisei esse caminho e deixa eu fazer da mesma forma que eu fazia antes e deixa eu comparar para ver os resultados. Tem uma série de formas, mas de maneira geral, a gente está falando aqui de indicadores de desempenho. Isso vale tanto para a perspectiva de vendas, tanto para a perspectiva comercial, quanto para várias outras perspectivas de gestão, tá ok? Mas o nosso foco principal aqui é falar dessa perspectiva de vendas. E quando nós falamos de indicador de desempenho, é inevitável falar de Deming, da frase clássica dele, que é a gente não consegue, não tem como gerenciar aquilo que a gente não mede, que a gente não mensura. Então, se a gente não conhecer aquilo, se a gente não entender, não se aprofundar, a gente não vai conseguir mensurar. Se a gente não conseguir mensurar, a gente não vai ter sucesso. Dificilmente a gente vai ter sucesso. Ou pode ser que em algum momento eu acerte, dei sorte, consegui, mas eu vou ganhar um jogo e daqui a pouco eu vou perder outro. Porque eu não vou saber por que eu ganhei e depois eu não vou conseguir explicar por que eu perdi. Nessa página de indicador de desempenho de área comercial, algo que acontece com relativa frequência, eu ligava para uma determinada filial lá que estava com resultado comercial muito bom, e eu só olhava o resultado, a venda que estava acontecendo. Eu falava, ô fulano, que bom, como é que tá aí, cara? Eu estou vendo que vocês estão conseguindo um resultado muito bom, como é que estão as coisas? O que você está fazendo aí de diferente? Ele, Ivan, aqui agora, nós, olha, eu reuni o pessoal, tá todo mundo aqui engajado, full power, o pessoal vestiu a camisa, tá todo mundo, sangue, tá, pô, fantástico. Passava um tempo, o resultado estava abaixo da expectativa. Entrava em contato lá com a filial, falava, como é que estão as coisas aí? O que está acontecendo? Por que está tão abaixo? Ah, Ivan, é complicado, né? Essa taxa de juros, né? Essa taxa de juros não dá. E aí a inflação, é o governo fazendo isso, o governo fazendo aquilo, a prefeitura abriu um buraco aqui na frente, na loja, aí os clientes não estão entrando. Enfim, se você não tiver indicadores consistentes e uma estrutura de mensuração coerente, qualquer coisa vai explicar sucesso ou vai explicar fracasso. E essa qualquer coisa dificilmente vai fazer sentido, porque se no momento do sucesso o mérito está do lado interno e no momento do fracasso o problema está do lado externo, você não vai conseguir se sustentar de maneira consistente ao longo do tempo. Então, o grande lance é como é que a gente consegue identificar e direcionar alguns caminhos, direcionar alguns entendimentos para o que a gente faz. Tudo pode ser mensurado, tudo pode ser medido. É só uma questão de critérios. Essa tirinha do Dilbert nos sugere isso. Então, o camarada lá, o Dogbert, lá, que é o consultor, que é o deboche que ele faz com as consultorias de empresas, é que ele diz: eu tenho a habilidade de quantificar o inquantificável. Por isso que me chamam de Dogbert, o quantificador. Quem te chama assim? 8 pessoas. Então, repare, quando você pergunta quem, ele não está preocupado com quem, ele está quantificando. 8 pessoas me chamaram assim. Então, dá para quantificar tudo? Dá para quantificar, com alguma margem de acerto, com alguma tolerância, com muitos fundamentos anteriores a isso, mas dá para quantificar. Mas lembra que eu comentei, a coisa mais poderosa é se a gente conseguir trabalhar de maneira combinada, uma qualificação ou as informações que são comunicadas, verbalizadas, com as análises dos dados que eventualmente são produzidos. Na nossa natureza humana, ela é incoerente em várias situações. A gente fala uma coisa e entrega outra. A gente emite uma opinião e faz de outro jeito. Por mais que se fale, walk the talk, você tem que cumprir, você tem que agir conforme você fala, mas não é tão trivial, não é tão simples assim, principalmente em algumas questões um pouco mais sensíveis. Então, uma das coisas que a gente pensa
que a gente traz para cá, para a mesa, quando fala de indicadores, do que medir, é o que a gente vai medir? Para que a gente vai medir aquilo? Como que a gente vai medir? E de quanto em quanto tempo eu tenho que medir? Então, por exemplo, temperatura corporal é um indicador para a nossa vida, um indicador muito importante. É pouco provável que algum de vocês tenha medido a sua temperatura hoje de manhã quando saiu da cama, quando levantou. Pressão arterial é um indicador de saúde importantíssimo. Quando a gente chega no pronto-socorro, inclusive, são os dois primeiros que ele faz, tira a temperatura e tira a pressão. Como é que está a pressão de vocês hoje? Vocês mediram? Tiraram a pressão hoje de manhã ou agora à tarde? Provavelmente só tiraram, só mediram isso se estava com algum problema, se estava com alguma dificuldade. Se não, provavelmente passou direto. Mas não é importante medir? É importante medir. Só que nem tudo é adequado medir, ou nem tudo é adequado medir com determinada frequência. E quando a gente fala desse universo comercial, desse universo de vendas, a gente tem algumas armadilhas bastante grandes nesse sentido, que acabam sabotando o entendimento de uma série de iniciativas que foram empreendidas lá no começo. Quando a gente fala de indicadores de desempenho, a gente pode. Aqui tem uma literatura bastante vasta sobre isso, tá? Mas de uma maneira bastante simplificada e direta, nós podemos agrupar em indicadores de tendência e indicadores de resultado. É exatamente dessa forma que o pessoal, Kaplan e Norton, propuseram trabalhar quando eles trouxeram a perspectiva do Balance Scorecard para a gestão empresarial. O conceito é o mesmo e ele pode ser aplicado em diferentes domínios da nossa vida pessoal e profissional. Esses dois agrupamentos, de tendência e de resultado, eles dizem muito de como a gente pode fazer o acompanhamento e a gestão dos indicadores comerciais. Porque os indicadores de tendência, eles capturam as causas e os indicadores de resultado, eles capturam os efeitos. Então, por um lado, eu tenho uma série de causas e na outra ponta eu tenho o efeito que eu estou obtendo ou não estou obtendo. Então, por exemplo, se uma pessoa quer perder peso, quer emagrecer e perder peso, qual é o principal indicador de efetividade para a perda de peso? É provavelmente a balança. É quando a pessoa sobe e se pesa, e às vezes nem aparece o peso, aparece o oh my God lá embaixo, certo? Então, se ela quiser saber se ela está sendo efetiva, mesmo se ela está alcançando o seu objetivo de perder peso, ela vai se pesar hoje, vai dar lá 70 quilos, por exemplo, vai se pesar na outra semana, vai se pesar na outra semana. Se ela sucessivamente está mantendo o mesmo peso, ou se como uma pessoa que trabalhou comigo, que todo início de ano, se a Dulce estiver assistindo, perdoa, tá, Dulce? Todo início de ano ela falava, eu vou perder 10 quilos esse ano. Quando chegava novembro, ela tinha que perder 15. Porque estava acompanhando o peso. E não estava sendo bem sucedida nesse objetivo. Ok, o que tem que acompanhar além desse indicador de resultado? Os indicadores de tendência. Quais são os indicadores de tendência? Volume de ingestão calórica, volume de gasto calórico, frequência e intensidade de atividade física, exames metabólicos que indiquem se você tem alguma questão de saúde que dificulte alcançar aquele resultado. Então, muitas das vezes, a gente foca tanto no indicador de resultado que esquece, entre aspas, de acompanhar os indicadores de tendência. E esses indicadores de tendência, eles ajudam a explicar por que o resultado está vindo ou não. Detalhe, as pessoas profissionais, todos das outras áreas da empresa, eles muitas das vezes não têm acesso ou não entendem os indicadores de tendência. Eles entendem o indicador de resultado. Da mesma forma que acontece nesse nosso exemplo aqui. Muitas das vezes as outras pessoas não estão vendo o que você deixou de comer, ou atividade, ou que acordou cedo para fazer atividade física. Muitas vezes não veem isso, eles veem o quê? O efeito depois, que foi a perda ou o ganho de peso. Nas empresas, isso acontece muito parecido, e na área comercial isso tende a ser ainda mais perverso, porque o resultado da área comercial ele é muito visível, ele é muito evidente. As empresas sabem no dia a dia, semana a semana, quinzena a quinzena, tudo que está sendo vendido. Aliás, às vezes, de hora em hora,
vai acompanhando os volumes de vendas. O que precisa ser acompanhado? Ok, deixa eu acompanhar o resultado, o indicador de resultado, que ele é importante, muito importante, mas deixa eu acompanhar o indicador de tendência também, para ver se eu tenho perspectiva de alcançar esse resultado ou o quanto eu vou estar longe de alcançar esse resultado, ou o que eu preciso mudar. Pode ser que nesse exemplo aqui de perda de peso, a atividade física não esteja adequada, pode ser que tenha que mudar a atividade física. Pode ser que a ingestão calórica, do ponto de vista quantitativo, faça sentido, mas do ponto de vista qualitativo, não. Ela pode estar pobre em algum outro tipo de nutriente e, eventualmente, isso atrapalha na perda de peso e por aí vai. O resumo da ópera é o seguinte: como é que a gente pode aplicar isso na perspectiva de um desempenho comercial? Então, esse conceito de indicadores de tendência, indicador de resultado, pode ser perfeitamente aplicado nessa realidade comercial, na realidade de negócio. No caso de vendas, qual é o principal indicador de resultado? É a venda em si. Então, eu olho lá o volume de vendas, todo o dinheiro que eu consegui faturar, toda a receita que está sendo proveniente disso daí. Agora, quais são os indicadores de tendência? O que me sugere que eu vou alcançar a venda? No exemplo de uma venda business to business, ou seja, de uma empresa vendendo para outra, alguns indicadores de tendência me sugerem se eu vou alcançar o volume de vendas ou não. Por exemplo, número de contatos realizados, número de visitas realizadas, número de propostas enviadas aos clientes, indicações que esses clientes estão me fazendo para outros clientes. Então, isso daí, inclusive, é uma boa parte disso é trabalhado no conceito de funil de vendas, principalmente para business to business, tá? Então, eles vão indo lá, olha, eu faço tantos contatos, desse contato tantas visitas e tantas propostas. Só que isso não é absolutamente linear. A gente tem que ir acompanhando, porque de tempos em tempos essa relação pode mudar. E qualquer mudança nessa relação impacta a venda. Dei esse exemplo aqui de B2B, de business to business, mas o conceito vale para business to consumer também. Se a gente tem uma loja, por exemplo, se a gente tem uma loja, quantas pessoas entraram? A gente avalia tráfego, quantas pessoas entraram nessa loja, quantos cupons eu emiti, quantos itens eu estou emitindo por cupom, qual o ticket médio, está subindo, está caindo. Enfim, tem uma série de indicadores de tendência que eles podem ou não nos levar a um determinado resultado. E se a gente quiser atuar de forma inteligente, eu não apenas tenho que mobilizar o mínimo possível de recursos, mas eu tenho que direcionar a minha estratégia de uma forma que faça sentido para o cliente e tenho que acompanhar os indicadores de forma a antever o resultado que eu devo obter ou não. E se eu preciso fazer algum ajuste de rota. Agora, quando nós falamos de venda, aqui nós estamos falando de indicadores de negócio, secos, frios, direto. Mas um outro desafio grande quando a gente fala de desempenho comercial é o desempenho de equipe. Então, como é que estão os vendedores? Como é que está funcionando para os vendedores? Então, uma das coisas que se deseja, que é a expectativa legítima de se mensurar em equipe, é engajamento. Quanto a minha equipe está engajada? E engajamento é uma variável que a gente chama de variável latente, ou seja, ela existe, está lá, você consegue observar ela se manifestando, consegue perceber quando a pessoa está engajada ou não, mas é difícil de apurar, porque se a gente perguntar para a pessoa, chegar lá no trabalho e perguntar para o funcionário, você está engajado? O que ele vai responder? Tô muito engajado, tá? Mas será que está mesmo? É o que as pesquisas de clima, por exemplo, pesquisas de clima organizacional tentam capturar, tentam mensurar engajamento, fazem algumas perguntas diretas, fazem algumas outras perguntas indiretas. Então, ok. Se a pessoa está me dizendo que está engajada, qual é o pressuposto por trás de engajamento? Tem um pressuposto lá de um referencial teórico do tema, ele vai sugerir que a pessoa provavelmente vai ser mais produtiva, provavelmente vai se dedicar mais, vai faltar menos e por aí vai. Então, tá bom, quais seriam os indicadores de tendência, por exemplo? Poderia ser produtividade, poderia ser número de atrasos que a pessoa está tendo naquele período, no mês, por exemplo, absenteísmo, quantas vezes a pessoa está faltando, número de licenças em frequência e intensidade dessas licenças, exceto, obviamente, casos específicos como gravidez e maternidade ou alguma doença grave inesperada, como um câncer, por exemplo. Mas, de maneira geral, as pessoas que demonstram maior probabilidade de engajamento demonstram esses indicadores de tendência mais alta.
Ah, Ivan, isso é uma regra escrita em pedra? Não, é uma tendência, mas é uma pista. Então, se a pessoa nos diz, se o colaborador nos diz que ele está engajado, deixa eu olhar os indicadores de tendência se eles sustentam isso. Se o cliente me diz que ele está. Isso aqui vale para tudo, a gente ficaria a noite inteira falando disso, tá? Se o cliente, por exemplo, nos diz que ele está satisfeito, quais os indicadores de tendência que podem me ajudar a explicar se ele de fato está satisfeito? Ele está recomprando comigo? Ele está me indicando? Ele está falando bem de mim? Ele está ficando muito tempo sem vir na minha loja ou sem entrar em contato com a minha empresa? Então, tem sempre um conjunto de indicadores de desempenho que são capazes de nos ajudar a entender por que determinado indicador de resultado está sendo atingido ou não está sendo atingido. A questão é como que a gente analisa isso, como que a gente organiza. Então, de novo, mobilizar o mínimo de recursos possível, direcionar as coisas na perspectiva de análise do cliente e estabelecer um conjunto de indicadores que possa nos explicar, nos ajudar a entender por que determinado resultado está sendo alcançado ou não. E o que vem pela frente em Sales Intelligence? Quando a gente fala de toda essa história que eu comentei aqui, de perspectivas de análise, de trabalhar, de transformar dados em informações, de estabelecer um conjunto de indicadores para fazer a gestão e tudo mais, quando a gente olha para frente, se nós pensamos nessa perspectiva de análise de dados e de uso de dados para tomada de decisão, para o desenvolvimento de estratégia comercial, o Cedral já comentou no início, e é inevitável falar, porque hoje praticamente não existe uma reunião, um treinamento, uma aula. Eu acho que não existe nenhum almoço onde a expressão inteligência artificial não apareça, tá? A impressão que dá é que qualquer pessoa que você conversar, você está conversando sobre algum assunto que não tem nada a ver, daqui a pouco aparece o assunto inteligência artificial, porque ele tá onipresente no dia a dia. Então, é inevitável falar de inteligência artificial, ou AI, né, Artificial Intelligence, e a gente pode pensar em duas grandes perspectivas de inteligência artificial. A inteligência artificial que nos apoia, então que facilita o nosso trabalho, que tira uma carga que seria pouco inteligente nós fazermos, e nós podemos recorrer à inteligência artificial para executar para nós, e hoje isso, principalmente hoje, né, 2 anos e meio, de 2 anos e meio para cá, isso ficou extremamente acessível e acessável por quase todo mundo, seja pelo celular, seja pelo computador, com a inteligência artificial generativa. E nós podemos pensar nessa perspectiva de apoio. Então, pode facilitar a nossa vida no back-office, ou seja, no administrativo das empresas, e pode facilitar a vida do cliente também, agilizando atendimento, dando suporte, tirando dúvidas, facilitando o processo. Então, a ideia, na perspectiva positiva, é que seja capaz de facilitar a vida de empresas e clientes. Mas a gente não pode esquecer também que quase todos os cases de ficção científica ligados à inteligência artificial, o final não era muito legal para a gente, tá? Se a gente pegar desde os primeiros contos lá, de H.G. Wells, lá da década de 50, o final é sempre meio. O durante é dramático e o final quase nunca é a nosso favor. Tem um herói lá, mas tem. Então, pode ser que seja usada para o bem, que facilite, e pode ser que seja usada para mal também. Haja vista a quantidade de casos de fraude que já estão surgindo nesse sentido. Agora, há pouco tempo, há 2 semanas atrás, o Google divulgou a Veo lá, a nova inteligência artificial deles, que faz vídeos assustadoramente realistas, cada vez mais difícil a gente identificar o que é verdade e o que não era. Esse debate todo que a gente vem vivendo nos últimos anos de fake news, isso aí vai ser nada perto do que já está e vai continuar acontecendo em relação à inteligência artificial. Então, pode ser para o bem e pode ser para algo que não seja tão bem assim. É bom a gente ter essas duas perspectivas. Uma outra coisa que a gente não pode desconsiderar a inteligência artificial é que, pensando na perspectiva positiva, que ela pode nos ajudar muito, ela exige um consumo de energia surreal. Para vocês terem uma ideia, que eu li no material, para fazer um vídeo curto de cerca de 1 minuto nessa inteligência artificial do Google, equivale a um forno micro-ondas ligado por 1 hora a energia consumida.
E para fazer esses vídeos que a gente vê, tá? De bebezinhos, de ursinhos, de gatinhos, essas coisas. Imagina para fazer uma aplicação de verdade, mais séria, com um avatar, prestando assistência ao cliente, dando atendimento, resolvendo dúvidas, preenchendo cadastros. Vai exigir um poder computacional e uma quantidade de energia que hoje, nesse momento, nós ainda não estamos preparados. Provavelmente, ao longo do tempo, isso vai se ajustar. Mas hoje você ainda não tem muitos recursos para isso. Nós estamos começando nesse sentido. Ninguém sabe exatamente como vai se chegar. Temos até pistas de aonde vai chegar. Quando a gente pega nessa questão, porque a gente olha para trás e entende a evolução da inteligência artificial, que não é novidade, tá? O chat GPT é novidade, mas o conceito de inteligência artificial não é uma novidade absoluta. Lá nos anos 50, lá com o teste de Alan Turing e tudo, as primeiras questões colocadas foram, cara, as máquinas são capazes de pensar? Nós somos capazes de fazer as máquinas pensar, analisar e pensar? E viram que era possível fazer isso. As máquinas podem decidir? Isso já quase 20 anos depois. Então, os primeiros modelos de aprendizagem de máquina, como a gente chama, vem lá da década de 60, do chamado machine learning. Então, inclusive, várias dessas coisas que eu mostrei para vocês de segmentação utilizam recursos desse tipo. Podem ser técnicas que utilizam redes neurais ou modelos estatísticos avançados. Pode ser modelo simples de regressão linear ou modelos mais avançados, como rede neural, Randall Forest e por aí vai. Tudo isso envolve algum aprendizado de máquina. Só que nesse contexto que nós estamos falando aqui, da década de 50 e 70 do século passado, a IA funcionava toda baseada em regras. Então, alguém ou alguém especificava um conjunto de regras com o qual ela ia lá, consultava e voltava, com uma capacidade de processamento ainda limitada na época, mas já de forma impressionante. A coisa foi evoluindo e na virada dos anos 90 para os anos 2000, a lógica foi que será que as máquinas podem aprender? Então, em 97, teve a partida, aquela clássica partida de xadrez do Kasparov, do Garry Kasparov, contra o Deep Blue, que era o computador da IBM, já com inteligência artificial, mas sem a gente chamar de inteligência artificial especificamente. A inteligência artificial mais famosa da IBM, inclusive logo na sequência disso, foi o Watson, que nem chamava de inteligência artificial como a gente chama hoje, não tinha esse glamour todo. Então, lá em 97, finalmente teve uma primeira partida que o Kasparov ganhou, um primeiro torneio que o Kasparov ganhou, e o segundo torneio a máquina ganhou. Foi a primeira vez que a máquina ganhou de um humano numa atividade intelectual, uma atividade esportiva intelectual. E mesmo assim, quando o Kasparov ganhou, ele ganhou porque ele fez um movimento, ele errou um movimento, a máquina não soube interpretar esse erro dele, ou melhor, interpretou esse erro dele como uma estratégia e mudou a sequência de jogadas e ele acabou ganhando. Por quê? Embora a máquina fosse ainda baseada em regras, a máquina ainda não aprendia. A melhor, as máquinas não eram capazes de ensinar. Elas aprendiam dentro de um conjunto de regras e dado um determinado contexto. Se você mudasse um pouco o contexto, aquelas regras iam ser aplicadas da mesma forma, mas não iam ter a mesma eficácia. Se você mudasse as regras, mas mantivesse o contexto, talvez o output também não fosse o mais adequado. E o que a gente vive hoje? A questão de se as máquinas podem agir. Então, dessa década de 2020 para cá, principalmente com a inteligência artificial generativa, a gente vê, pô, as máquinas podem nos ensinar, elas são capazes de rastrear diversos conteúdos disponíveis na rede de forma geral, ou disponíveis em bibliotecas, mas que subiram para a rede, e elas são capazes de me ensinar alguma coisa. No futuro muito próximo, estimam 2030, 2040, no máximo, elas vão ser capazes de agir por conta própria. Então, aquela ficção científica lá do robô, do Terminator, fazendo algumas tarefas e tomando decisões por conta dele, nós estamos muito mais próximos, tudo indica que nós estamos muito mais próximos disso do que a gente imagina. Então, é muito pouco provável que a nossa vida em geral não seja impactada por todas essas mudanças de inteligência artificial e principalmente a parte de Series Intelligence. Porque quando nós falamos de análise de dados para transformar tudo isso em decisões e estratégias, nós estamos falando prioritariamente de um elemento humano interagindo com softwares e com máquinas para fazer isso e entregando isso para um outro grupo de humanos que vai executar isso daí. Hoje,
as pessoas já têm uma expectativa, a minha visão é que as pessoas, em geral, já têm uma expectativa de que as aplicações, as interfaces, tanto de site quanto de aplicativo de celular, vão ter algum tipo de interação, não como aqueles bots que nós tínhamos anteriormente, com respostas prontas e colocadas, mas que elas vão ser capazes de olhar para um conjunto muito grande de dados e formular respostas e, eventualmente, perguntas especificamente relacionadas àquele nosso contexto de negócio. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora. Isso aqui é uma tela da nossa plataforma de análise e gestão de bases de dados. Aqui tem um vídeo acelerado, onde a gente já está colocando agentes de IA, que são quase como se fossem funcionários operando, funcionando como inteligência artificial, onde você faz a pergunta: olha, quantos usuários temos na base? Desses, quantos são de Goiás? E a partir daí você vai perguntando: olha, quantos clientes eu tenho nessas cidades? Quais os perfis desses clientes? E a máquina vai analisando e te respondendo, ao invés de você ter que abrir um software específico, um software de tratamento estatístico, ou abrir um Excel para aplicar filtros e tudo mais, ou ficar fazendo aquelas famigeradas tabelas dinâmicas no Excel. Quem já apanhou disso sabe o que eu estou falando. Então, essas interações me parecem que hoje são uma expectativa legítima das pessoas, de que quase todas, ou pelo menos uma boa parte das aplicações, principalmente as analíticas, sejam capazes de ter uma interface como essa, com um certo grau de dinamismo, inclusive. Falando de futuro, fechando essa parte de futuro, a frase clássica do William Gibson: o futuro já chegou. Ele só não está igualmente distribuído, tá? Então, para algumas empresas já estão mais no futuro, algumas empresas ainda estão um pouco mais no passado, algumas regiões do mundo e do Brasil já estão mais no futuro, outras ainda estão um pouco mais no passado, seja por decisão estratégica, seja por medo, seja por não saber o que fazer. Então, essa é uma visão geral do que a gente vai trabalhar no nosso curso. São 3 encontros presenciais, 3 encontros síncronos online, já ia falar presencial, Cedral, 3 encontros online síncronos e mais uma série de materiais de apoio para completar essa dinâmica. E aí a gente tem um convite para fazer a vocês, que é o seguinte: a gente começa na semana que vem. Esse aqui é o único momento Milton Neves, tá, da história, tá bom? O momento merchan aqui. A gente começa na semana que vem, na segunda-feira, um curso que, na verdade, esse curso ele é uma disciplina do MBA, da Sustentária Escola de Negócios. E a Sustentária é uma iniciativa muito bacana, está abrindo a possibilidade de que outras pessoas façam esse módulo, independentemente de serem alunos do MBA, de estarem no MBA ou não, de entrar e fazer esse módulo, desde que esse seja um tema, obviamente, que faça sentido para o seu dia a dia de negócios, para a sua vida, para a sua carreira, para a sua perspectiva profissional ou para sua empresa, tá? Então, começa na semana que vem e uma coisa bacana aqui, eu não sei nem se o Cidral estava sabendo disso, mas é que quem está aqui no webinar, se fizer a inscrição, tem 50% de desconto no módulo. Agora não dá mais para tirar, tá, Cidral? Porque eu já deixei aqui no slide, tá bom? Então, é um convite que eu faço a vocês, vai ser um prazer, porque nós vamos trabalhar esses conceitos que eu apresentei agora aqui no webinar para vocês e trabalhar com mais profundidade nesses 3 encontros e ainda uma série de outros materiais de apoio muito, muito bacanas aí para a gente. Valeu o investimento, pessoal. Cumprimos a agenda, até sobrou aí cerca de 10 minutos quase. Então já dá até um ganho. Quem atrasou o jantar não atrasou tanto. Quem ainda vai fazer atividade física, como eu, dá para ir até um pouquinho mais cedo ainda para a esteira. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Cedral Sustentário, obrigado pela oportunidade, pela confiança. E espero vê-los, pelo menos uma parte de vocês, no nosso curso que começa na semana que vem, na segunda-feira. Ok? Valeu, pessoal. Obrigado. Sucesso para todos. Maravilha, professor Ivan. Como sempre, muito, muito bom, muito pontual aí nas tuas colocações. E com certeza o Ivan, ele, ele cumpre bem, né, o perfil do perfil ideal, digamos assim, que nós acreditamos de um mestre, de um facilitador, né? É um pé na academia e um pé no mercado. Então, toda essa vivência prática que o Ivan tem aí
à frente da Salebox e outras tantas empresas e uma forte bagagem teórica, fortalecem aquilo que eu sempre acredito, né? Que se a teoria não funciona na prática, então tem que encontrar uma outra teoria. E assim, gente, nós finalizamos esse pequeno webinar e fico contente aí com a adesão das pessoas, né? De fato, o curso de capacitação é, é a possibilidade de você adentrar num tema que faz sentido para você e tenho certeza aí que as pessoas que adentrarem a esse tema terão muito ganhos, né? Então, gente, muito obrigado aí pela participação. Um especial agradecimento às pessoas que ficaram aqui conosco. Um especial agradecimento também a você, Ivan, por ter Opa, disponibilizado o teu tempo, o teu convívio esportivo, o teu convívio familiar para estar aqui conosco, né? não, eu botei minha mulher no webinar, ela tem que estar aí. Inclusive, depois eu quero ver se ela ficou até o final. Boa, é isso aí. Agradeço também as Legal. pessoas de equipe aqui que deram apoio aqui para o webinar, em especial o Breno e também a Renata, tá? Muito bem, gente. Então, as pessoas perguntaram lá no chat, lá no LinkedIn, né? Sim, nós estamos gravando aqui o webinar, vai ser disponibilizado também nos canais aí competentes e vocês serão notificados, tá? No mais, um forte abraço, um bom restante de semana e até a próxima. Até mais, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima.